Saudações, eu sou o Felipe Stark, esse é o canal O Direito e Agora, e hoje a gente vai falar sobre arbitragem. O entrevistado é o Dr. Admilson Passos, ele é membro da CEMAB, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Blumenau. Antes de passar a palavra para o Dr. Admilson, só vou informar aqui para se alguém tiver interesse em pular uma pergunta e mais para frente, mais para trás, a gente tem um índice abaixo ali na descrição dos vídeos, tá? Então já começo aqui com a primeira pergunta para o Dr. Admilson, ele fica à vontade para se apresentar, né? O que é arbitragem e em que situações que ela pode ser utilizada? Boa tarde, doutor Felipe, boa tarde a todos. Meu nome, como ele disse, é Admilson, eu sou advogado, também membro aqui da Câmara de Mediação e Arbitragem de Blumenau. Alguns me conhecem como Dene aí no mundo jurídico. A arbitragem é um método de solução de conflitos. Esse método foi instituído pela Lei 9.307 e o intuito desse método é facilitar, fazer com que as partes que têm um litígio, que têm alguma coisa a resolver, possa fazê-lo de maneira informal, sem a interferência do Poder Judiciário. Então, esse método alternativo de solução de conflito, portanto, tem uma característica da informalidade. As partes sentam e tentam elas resolverem o conflito da forma que melhor atenda às condições de cada uma. Tá. E em que situações específicas que a arbitragem ela pode ser utilizada e quais outras que ela não pode ser utilizada? Basicamente, as arbitragens são utilizadas naquilo que a gente diz que versa sobre direito indisponível. O que é direito indisponível no que diz respeito a direito patrimonial? É aquele em que as partes podem dispor sem que afete a coletividade. Então, dos meus bens, dos meus patrimônios, desde que não afete a coletividade, eu posso dispor. Esses conflitos, por exemplo, às vezes é um contrato redigido e que de alguma forma se criou, se aparecia um litígio, o objeto desse contrato pode ser bens, pode ser serviços. Então, se as partes podem dispor desses bens, esse tipo de controvérsia é objeto e objetivo também da arbitragem. E qual que é a vantagem, né, em alguém optar pela arbitragem para solucionar seu conflito e não ir ao Poder Judiciário, como mais tradicionalmente se faz? Sabe, doutor Felipe, essa é uma pergunta bastante interessante, porque as vantagens são muitas. Eu destaco principalmente a autonomia das partes em resolver o litígio da maneira com que melhor atende às suas necessidades. Então, as partes elas podem dispor, por exemplo, né, de prazos, de formas, de meios de se chegar à solução do conflito sem necessariamente da burocracia causada, por exemplo, pelo próprio Poder Judiciário. Então, essa é uma das vantagens. Elas definem a melhor forma de resolver o conflito. Mas existem outras, né? Por exemplo, a celeridade. Então, a lei diz que a sentença arbitral ela tem que ser feita, promulgada em até 6 meses a partir do início do procedimento. Mas nada impede que as partes, durante o procedimento, combine um outro prazo, um prazo mais alongado, se de repente o litígio for um pouco mais complicado. Então, existe essa facilidade para acelerar, para que seja mais rápido o procedimento. Economia também, a informalidade é um dos benefícios. E existem vários outros benefícios que a gente poderia enumerar aqui por um longo tempo. Tá. E como é que então, digamos, essas partes, né, ou as pessoas envolvidas, como é que elas fazem para optar pela arbitragem? Como é que eu faço? Não, eu não quero ir ao judiciário, eu quero a arbitragem. O que eu tenho que fazer? Bom, existem duas maneiras básicas, né? A primeira delas é você firmar um compromisso arbitral ou impor, né, num contrato ou num acordo de vontades qualquer, uma cláusula arbitral. Essa cláusula arbitral, ela vai deixar claro, dentro daquele contrato, dentro daquele acordo de vontade, que qualquer litígio decorrente dele vai ser resolvido por uma câmara arbitral e não pelo Poder Judiciário de imediato. Né? Então, se essa cláusula arbitral
estiver contida num contrato, num acordo de vontades qualquer, esse litígio necessariamente tem que vir para uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Um outro meio as partes não têm uma cláusula arbitral ou não tem nenhum contrato escrito, mas elas decidem por si só resolver numa Câmara Arbitral. Elas vão procurar a Câmara Arbitral, vão deixar claro que eles têm um litígio, que tem um problema a ser resolvido, e na própria Câmara Arbitral se faz um compromisso arbitral. E esse compromisso deixa claro que, então, aquele litígio especificamente, dali para frente, será todo ele resolvido dentro de uma Câmara Arbitral. Então, mesmo que não tenha essa cláusula de arbitragem, essa cláusula, né, prévia, as partes podem optar em comum acordo por ir à arbitragem. Né? Exatamente. Podem se conhecerem em alguma Câmara Arbitral de sua confiança, procurar diretamente essa Câmara. Os árbitros eles vão orientar como é que isso vai ser feito, as partes vão sentar, vai ser firmado o compromisso arbitral e a partir dali todo o litígio é feito na Câmara. E o que acontece, por exemplo, né, se ao final ali tem essa sentença arbitral e se a parte não cumpre com aquilo que está determinado na sentença arbitral? Essa sentença, ela vale, ela pode ser levada para cumprimento no judiciário, pode ser executada? Como é que funciona? Essa é uma parte bastante interessante, né? O que a lei diz sobre sentença arbitral? Que ela tem força de título executivo. O que isso quer dizer? Que se as partes não cumprirem com o que está lá, a parte lesada ela pode procurar o judiciário e fazer o que a gente chama de execução dessa sentença arbitral. É como se fosse um cheque, uma nota promissória. Lá no judiciário não vai ser discutido quanto a pessoa deve, se realmente deve ou se não deve. Essa parte já foi discutida na Câmara Arbitral. Lá vai ser simplesmente feita a cobrança daquilo que é devido. Então o juiz vai determinar que a parte que descumpriu a sentença arbitral cumpra, ou normalmente se pague aquilo que é devido. E assim, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? Aqui na prática, né, aqui na CEMAB, na Câmara de Arbitragem, como as pessoas têm utilizado a arbitragem? Como é que está o conhecimento sobre a arbitragem? Como é que está a difusão dela? Essa é uma pergunta interessante, doutor Felipe, pelo seguinte. A arbitragem especificamente, embora ela tenha todas esses benefícios e facilidades, ela não é tão difundida como a gente acredita que deveria ser, né? Primeiro porque o procedimento arbitral foi instituído já há pouco mais de 20 anos atrás, é uma lei de 1996. Na época, imaginava-se que ia andar passos largos isso, até para desafogar o judiciário, e na prática a gente vê que as pessoas ainda resistem à Câmara Arbitral, mas por desconhecimento mesmo, né? O que as câmaras arbitrais no Brasil inteiro têm deixado claro e têm procurado entidade de classe, inclusive trabalhando junto com o Poder Judiciário, importante que se diga que as câmaras arbitrais elas não são concorrentes do Poder Judiciário, pelo contrário. Né? A gente poderia até ajudar a desafogar, a diminuir o número de processos? Né? Exatamente, é uma sinergia com o Poder Judiciário justamente para que as soluções possam ser resolvidas antes de chegar lá no judiciário e afogando ainda mais o que já existe. Mas existe um trabalho sendo desenvolvido pelas câmaras arbitrais, por todas as confederações das câmaras arbitrais, para que as pessoas conheçam esse instituto e se utilizem dele. Isso é o mais importante. É conhecer e utilizar. Uma vez utilizando, entender que é proveitoso para si, resolver o seu problema, certamente essa pessoa passará a outra e isso vai ser melhor difundido por todos. Tá bom, então. Muito obrigado aí pela entrevista e até o próximo. Um abraço. Obrigado.